ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico, com uma linguagem bem humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo! Hey. Ai, amor, tem que ser na mesma hora. Um dia a gente consegue. Já não tô achando graça, e aí tem que rir na mesma hora fake, é muito complexo. Um dia a gente consegue, vamos deixar pra próxima. Bom, então para quem não me conhece, eu sou Marcelo Rigoli, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, professor universitário e de pós-graduação. Sou também mestre e doutor em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. Nas horas vagas eu tento aprender alemão no Duolingo, né? Mas não ich spreche nicht Deutsch, por enquanto. E eu sou Anne Rigoli e poderia estar oferecendo esse espaço aqui pro Duolingo fazer uma publi com a gente, né? Porque os boletos desse mês estão on fire. Mas não, tô aqui ouvindo o Marcelo falar que não sabe falar em alemão. Exato. Alô, metalinguagem. Então, no episódio de hoje vamos falar sobre o que, Marcelo? O tão pedido assunto. Aquele que todo mundo diz que tem, mas que não tem. Ou diz que não tem, mas tem. Qual é esse assunto? Diria até que as pessoas estão obsessivamente pedindo esse assunto aí. Ou pedindo até de forma compulsiva. O que será? Nós vamos falar hoje sobre o toque. E, então, Marcelo, afinal, que diabo é esse toque? Então, é engraçado, né? Porque, como tu falou, né? Muita gente diz que tem, ou acha que tem, ou brinca que tem. Muita gente tem e acha que não tem, né? Então... Geralmente quem tem acha que não tem. E eu acho que talvez de todos os transtornos talvez que a gente venha a falar aqui, talvez esse é um dos que mais virou motivo de piada, assim, né? No mundo da mídia, assim, digo, filmes, séries, literatura, enfim, Sim, né? Banalizaram, né? E banalizaram de uma forma errada, né? Porque as pessoas acham que toque é aquela agonia que dá quando você vê um quadro torto. Ou quando as coisas não estão alinhadas e... Pode ser isso, né? Mas não só isso. Pois é, então. O que é o toque? Bom, vamos começar desmembrando a sigla, né? TOC, então, ele é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, o que isso significa, né? Significa que é um transtorno, que é uma doença mental, né? Assim como as outras que a gente estava falando, tem lá seu critério na CID, né? No Compêndio de Doenças, né? Com seu códigozinho e tudo. E ela tem duas partes principais, né? A parte da obsessividade e a parte da compulsão, né? Que, de regra, elas têm que estar juntas, né? Para aparecer. Então, o que é cada uma dessas coisas, né? A gente precisa entender cada uma para entender como é que elas funcionam. Obsessão, segundo a Márcia Sensitiva, é aquele espírito que fica do lado da gente, fazendo a gente comer demais. É isso daí? Desculpa não resistir. Acho que é espírito obsessor, isso aí, acho que é outra coisa. Mas o que é obsessão, então, amor? Obsessão, de novo, tem o termo leigo, né? Então, a pessoa tá obcecada por alguém, tá, né? Isso é uma coisa. Agora, quando a gente tá falando aqui no toque, a obsessão, ou obsessões, né? Na verdade, normalmente no plural, é uma série de pensamentos que a pessoa tem que ela não queria estar tendo. Ou seja, eles não são de caráter voluntário, né? A pessoa, ela tá, sei lá, tá levando a vida dela, lavando louça, e quando vê, pipoca um pensamento na cabeça dela de algo muito horrível. E isso começa a se repetir, começa a vir cada vez mais. E por que isso é um problema, né? Porque, vamos dizer assim, a gente tem pensamentos intrusivos o tempo todo, né? Sobre diversas coisas. Então, só parar pra pensar o que a gente estava pensando até agora há pouco, né? Será que eu voluntariamente quis pensar em tudo que eu pensei? É tipo quando a gente tá numa janela, assim, num prédio alto e a gente fica pensando em se atirar e esse tipo de pensamento, assim? Exato, né? Então,
Eles são de várias naturezas, né? Como eu falei, tem pensamentos intrusivos que a gente nem percebe, que nem, por exemplo, lembrou do nada que tem que comprar leite, né? Tipo, isso é um pensamento intrusivo, uma preocupação, mas... Útil. Mas é útil, não vai... Diga-se de passagem, né? É útil. Vem só pra agregar. A não ser que ela fique vindo o dia inteiro, né? E te incomodando, aí, enfim. Esse pensamento é tipo aquela notificação do WhatsApp, assim, né? Exato. Porque ele só preencheu o saco. É o que acontece. Normalmente, quando tem algumas desses pensamentos, alguns deles vão chamar a atenção da gente. E como que eles chamam a atenção? Não é por serem muito legais, é por serem horríveis. Então, no momento em que a gente presta atenção naquilo, a gente passa a observar mais quando isso acontece. E como ele vem carregado normalmente de uma emoção de desconforto ou de ansiedade, isso faz com que o teu cérebro entenda que aquele pensamento é importante. Então, ele vai te mandar de novo. É como quem tá te dizendo assim, ó, lá na frente tem um obstáculo na pista. Lá na frente tem um obstáculo na pista. Lá na frente tem um obstáculo na pista. Né? Ai, meu Deus. Buguei agora você repetindo. Mas é como a gente viu no episódio de ansiedade, né? A ansiedade tá sempre preparando o nosso corpo, né? Então, o pensamento vai estar ali pra preparar a gente, igual. Ela tá tentando te ajudar, né? Muito às avessas, mas tá tentando. E aí, normalmente, o que a gente faz quando a gente tem um pensamento horrível, né? A gente não quer ter esse pensamento. E aí, a maioria de nós vai para uma estratégia que não funciona, que é a supressão de pensamentos. Fica aí o spoiler, né? De não funciona. Alerta de não funciona. Exato. Então, se eu disser para vocês assim, não pensem no elefante cor-de-rosa. O que vocês estão pensando? No elefante cor-de-rosa. Eu estou pensando no elefante cor-de-rosa. Droga. Então, assim, a gente não tem como não pensar em algo. Se a gente tenta não pensar em algo, a gente já tá pensando nesse algo, né? É tipo, bom, perdi, né? Acabei de lembrar do jogo e perdi, né? Perdi. Né? Então, agora todo mundo que tá ouvindo perdeu. Perdeu. Né? Então, é isso, né? E aí a gente começa a suprimir, e aí acho que até foi você que falou nos episódios anteriores, né? De como às vezes a gente lida com as emoções, que é tentar suprimir elas. Com o pensamento é a mesma coisa. Quanto mais a gente tenta suprimir, mais ele começa a aparecer, porque ele tem um fluxo que ele precisa fazer e que o cérebro ele entende que esse pensamento precisa ser observado, precisa ser dado atenção, porque ele é importante. Então as obsessões são isso. Essa repetição, esse desconforto, vírgula, né? Essa sensação de a qualquer momento eu vou morrer ou alguma coisa similar, né? Vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. Ou eu vou fazer uma coisa muito ruim, ou eu tô pensando... Tem isso também? Tipo, a sensação de que vai se descontrolar e fazer alguma coisa? Sim. Os pensamentos, eles vão ser daquilo que for pior pra aquela pessoa, né? Então... é tipo o bicho papão do Harry Potter. Isso, exatamente. Exatamente, né? Então ele vai tomar a forma daquilo que mais te incomoda, né? Meu Deus. E o que acontece? Esse desconforto todo que vem com ansiedade, com os julgamentos que a gente faz sobre a gente mesmo em relação por que eu tô pensando isso, que deve ser uma pessoa horrível, sei lá, a gente começa a tentar achar estratégias pra não pensar nisso, né? Ou pra, e aí começa também o lance do pensamento mágico, anular esse efeito, né? Então, aí vem as compulsões, né? Que são normalmente comportamentos, podem ser pensamentos também, mas normalmente comportamentos que acabam se tornando ritualizados, né? Pela pessoa, com o objetivo de contrapor aquela ansiedade gerada pelo pensamento, né? Então eu começo a pensar que tô olhando uma janela e eu vou empurrar uma pessoa pela janela. E daí eu começo a pensar nisso, nossa, que horror, eu não posso pensar nisso. Então eu vou, sei lá, eu vou bater na madeira aqui. Mastigar o dedo mindinho. Que seja, né? E aí, às vezes isso dá uma sensação de alívio, porque a pessoa ou se distrai, ou porque acredita que aquilo realmente tá prevenindo de alguma forma, né? E aí isso estabelece o ciclo do toque, que vem os pensamentos obsessivos, fazem a pessoa ficar ansiosa e em seguida vem alguma compulsão que faça com que essa ansiedade baixe. E isso se torna um ciclo, porque quanto mais pensamentos vêm, mais rituais a pessoa precisa fazer, e quanto mais rituais a pessoa faz, mais reforça a ideia de que ela tem que controlar os pensamentos, etc. E isso vira uma bola de neve. Eu tenho uma pergunta bem genuína aqui, uma dúvida, que é
essa questão da compulsão, né? De como regulador emocional. É próximo do que os autistas têm com aquelas estereotipias, né? Com os movimentos repetitivos. Porque geralmente nós autistas usamos eles pra nos regular, né? Mas é mais por uma questão de, tipo assim, a gente tem controle dos movimentos, a gente consegue se concentrar ali, se distrair, mas teria alguma relação com isso? Assim, é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Porque tem funções um pouco diferentes, né? Então, no autismo, isso é mais característico por voltar a uma situação de conforto, né? Que aquela sensação, aquele movimento, ou aquele lugar, ou aquele som, aquela coisa traz. E não raro, né? São esses exemplos que tu trouxe. E aqui, no toque, tem mais uma função de anular, né? Ele não tem tanto essa função, assim, de se regular, como tu falou, né? Ah, entendi. É como se fosse um remédio. Ele é um remédio pra acabar com aquilo. Porque, por exemplo, assim, vão ter as compulsões que elas vão ser, vamos dizer assim, de vínculo lógico. Por exemplo, eu encostei a mão na maçaneta do shopping. E aí eu acho que eu tô contaminado, então eu tenho que ir no banheiro e lavar 3 vezes a mão. Tem uma conexão lógica entre contaminação e lavar a mão, por exemplo. E ao passo que vão ter outras que, assim, eu preciso voltar e sair do shopping várias vezes pra anular a contaminação. Aí não vai ter sentido nenhum. Então... Zero sentido. Então, e assim, tem várias, né? Imagina na pandemia agora, um monte de gente achando que tinha toque, inclusive. Com certeza, né? A gente até conversou entre colegas, assim, né? Que as suas definições de toque foram atualizadas, né? Porque, sei lá, um monte de coisa que a gente fez durante a pandemia... A gente dava banho nas embalagens de comida, lembra? Sim, né? Então, isso, fora do contexto da pandemia, isso seria muito patológico, né? Sim. Então, imagina a pessoa que vai ao supermercado e dá banho em saco de batata frita, né? Isso aí é muito fora da realidade, né? Ou até antes, né? A pessoa que andava com álcool gel junto, né? Já era assim, né? Sim, a pessoa que não andava no ambiente hospitalar e que andava com álcool gel na bolsa chamava atenção, né? Hoje já seria o novo normal, né? Pra usar o jargão. Sim. Então, o toque, resumindo aqui, o toque seria a combinação desses 2 sintomas, né? Da obsessão e da compulsão. E elas têm que ter uma relação entre si. Isso, eles têm que ter essa relação que eu mencionei, né? De um acabar compensando o outro, vamos dizer assim, né? Assim, eu tenho uma pergunta, outra dúvida genuína. Porque assim, o TDAH, por exemplo, pelo que eu sei, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem alguns tipos, né? Que é tipo, tem o predominante impulsivo, tem o predominante desatento e o misto também. E o toque, ele teria tipo também, ou ele é só, tipo, só tem toque? Então, o toque, ele não vai ter, assim, diferenças quanto ao diagnóstico, né? Todos vão ser toque. Mas a gente separa o toque pelas temáticas, porque às vezes a intervenção vai mudar um pouquinho, né? Que nem, por exemplo... Como assim, temática? Lembra que eu falei que as obsessões, elas vão ser ditadas de acordo com aquilo que a pessoa se incomoda, com aquilo que a pessoa... O que é pior pra pessoa. O que é pior pra pessoa, né? Então isso faz com que diferentes temáticas de obsessões apareçam, né? Então, por exemplo, contaminação é uma que a gente falou, né? Pensamentos agressivos, né? Então, esse que eu falei, né? De se descontrolar e bater nas pessoas, de se machucar, de machucar animais, esse tipo de coisa, né? De teor sexual, né? Então, assim, normalmente são coisas que mexem com a moralidade da pessoa, né? Então, se imaginar transando com familiares, se imaginar transando com imagens icônicas religiosas, né? Então, assim, então são coisas bem desconfortáveis, né? Para essas pessoas. Se a gente que tá ouvindo só os exemplos tá desconfortável, imagina para quem tá tendo esse pensamento recorrente, né? E muitas vezes eles vêm bem intensos, em forma de imagens, em forma, né? E normalmente nas piores horas também, né? Tipo, quando tá na igreja, aí fica pensando no Jesus ali. Sem a tanguinha. Esse tipo de coisa. E preocupações com a saúde, né? Então, preocupações somáticas, né? Que a gente diz, né? Então,
Então, será que isso aqui é uma doença? Será que isso que eu tô sentindo é ruim? Será que se eu for lá, tal coisa vai, né? Então, assim, com doença. Os de simetria, né? Que até a gente mencionou, assim, né? Das coisas fora do lugar, das coisas desalinhadas, né? Esse é aquele que tem um seriado que tu assiste, né? Que é o Monk, assim. O Monk tem. É esse que ele tem? Ele tem de contaminação e de simetria, né? Pode ser combinado, então? Pode ser misturado. Pode ser tipo todos? Pode, assim, né? Coitada da pessoa. Eu tô com dó. E também nada impede que isso vá mudando com o tempo, né? Então, às vezes, a vida da pessoa vai mudando, vai tendo outras coisas e isso vai, né, dependendo do que se torna importante na vida da pessoa, vai mudando. Né? E a pergunta que não quer calar, Marcelo. Toque tem cura? Não, assim, a gente tem tratamento. Já falei em outros episódios. Falar em cura, em questão de saúde mental, é bem complicado, né? O que a gente tem são tratamentos eficazes, né? Até porque, assim, muitas das coisas que a gente vê em transtorno, eles são exacerbações de coisas normais, né? Então, por exemplo, como eu falei, todo mundo tem pensamentos obsessivos. Eu tenho uma pergunta genuína. Outra. Esse episódio tá cheio de perguntas genuínas, tá? Porque eu entendo vários nada de toque. Então, assim, qual é a diferença entre uma pessoa, assim, tipo, entre uma ansiedade, porque pelo que você descreveu aí, né, tipo, algumas coisas geram ansiedade, né, e alguns pensamentos são normais de virem, né, e assim, qual é a diferença entre essa ansiedade e o toque em si, assim? Como é que a gente diferencia uma pessoa ansiosa de uma pessoa que tem toque? Porque quem vê de longe, assim... Sinceramente, não vê muita diferença, né? Até porque são questões muito intrusivas, né? É uma ótima pergunta. É quase como se a gente tivesse pensado nessa pergunta antes e colocado na pauta. Será? Nunca saberão. Eu falei ali, né, que tem que ter a parte da obsessão e a parte da compulsão. E, como eu mencionei, todo mundo tem pensamentos obsessivos. E eu não mencionei, mas também é verdade, todo mundo tem compulsões, né? Que são, ou até, que a gente chama de crendice, né? Do tipo, até umas são culturais, assim, do tipo, não passar embaixo da escada. Se alguém fala uma coisa ruim, tem que bater na madeira. Como é que é? Aqui tem, né, tipo, tapar os espelhos em dia de temporal. Tipo, essas coisas assim. As coisas de vó, né? Isso é muito coisa de vó. Né? Então, assim, mas disso pra ser um problema, aí é que tem que ter outras características além dessas duas estarem presentes, né? E aí vem muito a questão de gravidade, né? Então, por exemplo, o quanto do dia da pessoa ela tá envolvida com esses pensamentos ou com os comportamentos, né? Ou com as compulsões, os rituais e tal, né? Então, a gente tem dois critérios pra isso, assim. Ou a pessoa fica mais de 1 hora por dia envolvido nisso, né? Então, somando o dia inteiro, né? Os momentos em que ela ficou fazendo um ritual, ou ficou tendo que pensar alguma coisa, ou ficou, tipo, voltando pra lavar a mão, ou alinhando coisas, ou... enfim, o quanto, né? Se a pessoa tem mais de 1 hora do dia dela que acaba sendo tomada pelo toque... Sugada pelo toque. Já fecha esse critério, né? Ou, às vezes, o critério não é o tanto tempo, né? Até porque, às vezes, é meio difícil da gente mensurar isso de fato, mas que a gente diz, né, que causa um sofrimento clinicamente significativo. O que significa isso, né? Significa que o clínico que está avaliando acha que já está trazendo um prejuízo importante, por exemplo, na área social, profissional, de relacionamentos, acadêmico, enfim, né? Então, a gente, durante a avaliação, a gente tenta pegar, assim, o quanto isso está impactando, né? Então, a gente vai avaliar, né, se tem esse prejuízo aí, né? E se isso não se deve a nenhuma outra coisa, né? Do tipo, é função de alguma doença ou outra, ou até, por exemplo, como a gente falou, né? O lance da pandemia, se tem algum contexto que justifique, né? Essa questão. Então, tá em conjunto esses dois sintomas, né? Os obsessivos e os compulsivos, né? E a questão da gravidade, né? Outra coisa que denota bem é o quão difícil é pra pessoa não fazer os rituais. Porque às vezes a pessoa tem, né? Já dizia a música lá, né? Cheia de manias, toda dengosa, né? Já tem suas manias. Não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu me sinto bem se eu faço assim e tal.
Mas se tu pede pra pessoa dizer assim, putz, olha, a gente tá atrasado hoje, a gente tem que sair agora, não vai dar pra fazer. E a pessoa, não, tá, beleza, né? Se é pra gente chegar no horário, tudo bem. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa, quando tá num funcionamento desses, é muito sofrido pra ela não fazer. E se ela conseguir não fazer, aquilo vai ficar incomodando depois, né? Tem uma trend no TikTok, né, que é a pessoa se filmando assim, tipo, esta sou eu desligando o fogão. Não tem chama mais acesa no fogão. O fogão está desligado, né? Eu desliguei o fogão. Veja só como não tem fogo, não está quente. Daí ela passa a mão assim em cima, daí corta pra pessoa na rua, putz, o fogão. Daí ela volta assim. Tipo... Eu amo essa trend. Isso é um bom exemplo de uma coisa que muitos de nós temos, né? Tipo, será que eu fechei o carro? Será que eu desliguei o fogão? Será que o ferro de passar, né? E dependendo do quanto isso acontece, ou se eu começo a fazer, tipo, não, eu tenho que ir lá e desligar e ligar várias vezes pra ter certeza, esse tipo de coisa, bom, e aí começa a virar um ritual, e se a pessoa não faz, ela começa a sofrer, enfim, né? Então esse é um ponto de corte, assim, né? Que a gente usa pra diferenciar quando começa a ser mais patológico de quando é uma questão da pessoa mesmo, né? Uhum. E uma coisa que não ficou muito clara, assim, toque é uma coisa, tipo, que é genético ou a pessoa desenvolve, assim? A pessoa nasce com ou desenvolve? Ou os dois? Quer dizer, como a maioria dos transtornos mentais é uma interação das duas coisas, né? A gente vai ter normalmente, assim, um começo na adolescência e começo da vida adulta, né? Mais ou menos 1/3 do primeiro episódio, assim, é antes dos 15 anos, entre 10 e 15 anos, e a maioria, assim, tipo, 75% desenvolve antes dos 30, né? Então é difícil a pessoa, tipo, nunca ter tido sintoma e lá com 50 anos vai começar a ter toque. É mais raro, né? Mas a gente sabe que tem uma carga genética, né? Só que é sempre difícil de separar essas coisas, né? Porque é uma coisa muito aprendida, né? Então, por exemplo, muitas das pessoas que têm toque de limpeza e contaminação, quando a gente vai ver a cultura familiar, tem muitas coisas ali já nesse sentido, né? De limpar em excesso as coisas, ou de... É tipo a gente, né, amor? Que nós somos o casal em que um não come nada vencido e o outro, esse daqui tá com a carinha boa ainda, dá pra comer. Eu fui muito ensinada que não, nada vencido. Não dá, não consigo. E talvez por isso que eu sei que eu não tenho toque, né? Mas é uma questão aprendida, né? E que tá bem presente em quem tem problema com esse negócio de saúde, né? Na parte, o subtipo da saúde. E, inclusive, eu tô aqui pensando, né, que eu vou passar uma semana longe e você vai aproveitar e vai ficar na casa dos seus pais e tem um monte de coisa aqui na geladeira que vai vencer. Eu vou ficar de olho pra ver se você não vai comer, ou eu vou já jogar fora, eu vou mandar pra você, porque já comecei a pensar nisso aqui. Eu vou dar, né, os parabéns e vou comer ela. Como assim, dar os parabéns? Venceu. Como assim, Marcelo? Quando alguém vence, tem que dar os parabéns, né? Ai, piada. Alerta de piada. Marcelo, você sabe que você tem que me falar isso antes. Então, na próxima, você tem que mandar assim... mensagem no WhatsApp, assim, eu vou fazer uma piada agora da risada. Atenção, alerta de piada. Atenção, alerta de piada. E aí vem a piada. É isso. Porque aí, se eu não entender, pelo menos eu finjo que eu entendi, a gente passa batida. Sim, mas seguindo um bonde aqui, pode ser aprendido, pode ser a pessoa, tem um fator genético, tem também a questão de a pessoa desenvolver. E quais são os casos mais extremos de toque, assim, que tu já viu? Porque tu atende toque, né? Sim. Eu acho que eu nunca peguei um caso, assim, gravíssimo de toque, assim, pra atender. Eu peguei casos que tinham suas questões, enfim, né? Mas eu acho que talvez os exemplos mais drásticos que até as pessoas vão identificar são os casos em que o toque é que agora separou, né? Antes era um subtipo, mas agora tem gente que tá sendo visto como um transtorno separado com transtorno de acumulação. Sério? Isso era do toque antes? Que era um subtipo, né? Então, de toque. Mas é que assim, lembra que a gente já falou lá do DSM, né? Do livro manual que tem os transtornos e tal, né? Sim. Então teve uma das edições aí que saiu lá em 2013, o toque, antes dela, ele tava dentro dos transtornos de ansiedade, junto com fobia, com pânico, com TEPT, com outros assim. E agora ele ganhou um capítulo só dele. Então ele desmembrou mais, assim, ficou mais específico em algumas coisas. E um deles é esse, né? O transtorno de acumulação ficou separado.
Mas a lógica, a dinâmica é muito parecida, né? Então, os casos mais drásticos é esses que a gente vê na TV, né? Então, a pessoa tá morando, assim, soterrada em lixo e esse tipo de coisa, né? Porque aí é bem complicado. É aquela galera que tem um sofrimento real, que não consegue se desapegar, né? Isso, o se desapegar é um sofrimento... Eu fico vendo esses programas, tipo do Discovery Channel, essas coisas assim, né? Uhum. Aí tem os acumuladores, e aí eu fico chocada. Teve um que me marcou muito, que foi um cara em Nova York. Tipo, todo mundo sabe o quão bizarro de caro é morar em Nova York, né? Uhum. E o cara tinha um apartamento de um tamanho bom, assim, tipo, tinha uns 2, 3 quartos, o que todo mundo sabe que isso custa uma grana, e ele pagava aluguel pra guardar as coisas dele, e ele dormia na rua. Ah, sim. Uhum. E, tipo, tinha gato lá dentro e rato também, assim. E aí o dono do apartamento foi despejar o cara, né? Uhum. E aí, ele, na verdade, deu um ultimato pra esse cara e falou assim, ó, se tu não limpar o apartamento, não organizar tudo direitinho, eu vou despejar você. Você tem 60 dias pra fazer isso. E aí ele não conseguiu. E aí foi a galera tirar as coisas lá. E, tipo, ele pegava lixo da rua de Nova York e botava lá dentro, sabe? Uhum. Uhum. E a cara dele dava pra ver o sofrimento na alma dele, do povo tirando as coisas de lá de dentro, porque tava, tipo assim, a maioria das coisas foi pro lixo, e aí, eu sei que aquilo me chocou muito, porque a que ponto chegou, né? Tipo, o cara dormir na rua, e ele não conseguia abrir a porta do apartamento, inclusive, ele subia no apartamento pela escada de incêndio, ele entrava pela janela. Uhum. Agora tu comentou desse cara, até achei que tu ia comentar de outro caso que é clássico, que a gente usa em aula, assim, que é dos irmãos Collier, né, que também são de Nova York. Até procurei aqui pra ver os dados, os números, né? E eles tinham uma mansão de 4 andares na Quinta Avenida, em Nova York, imagina. Meu né? Deus, sim. E eles tinham 120 toneladas de entulho dentro do apartamento. Desculpa aí o palavrão. Fiquei chocada. Meu Deus. Mas eram os dois irmãos que faziam isso? Os dois. Isso reforça ainda mais a questão genética, né? Então não raro assim acontece, né, a família às vezes vai até se adaptando ou até tem outra pessoa junto que vai tendo o mesmo problema, né? E aí, como é que foi o fim da história, né? E por isso também, além da questão do volume e tudo isso que eu falei, tem a questão de que a história se termina, né, quando um dos irmãos some e aí a polícia é acionada, enfim, né? E aí, depois de dias, assim, tirando lixo, eles encontram o corpo do irmão, né? Que foi soterrado. Ele tava andando por dentro, né? Daqueles corredores. As tralhas caíram em cima dele. Isso, ele ficou preso e morreu, né? Meu Deus do céu. Então, às vezes pode chegar nesse nível. Só pra encerrar esses exemplos de acumuladores que passam na TV, assim, eu vi uma que pra mim, esse de Nova York foi bem chocante pelo fato do cara dormir na rua, mas teve outro que foi muito nojento, que foi a mulher que juntava xixi e cocô em garrafas de água. E aí teve que a galera do Biohazard, assim, sabe? Tipo, todos aqueles macacões e máscaras de gás, assim, tipo, pra ir tirar as coisas de lá. E tiraram e colocaram em tonéis com o símbolo, né, de risco biológico, né? E, tipo, foram fazer exame na mulher, a mulher tava toda fodida também, assim. Chega nesse nível, é bizarro. É que normalmente acaba se resolvendo quando chega nesse nível, porque vira uma... Porque, assim, pensar, a pessoa tá na casa dela acumulando coisas, né? É a propriedade privada dela, é o espaço dela, é a liberdade individual dela, né? Se ela quer encher a casa dela de entulho, o problema é dela. Agora, quando que isso passa a ser um problema pros outros, né? Isso normalmente envolve uma questão sanitária, né? Do tipo assim, ou tá gerando mau cheiro, ou tá juntando bicho. Aqui no Brasil tem a questão da dengue, né? Do tipo, muita coisa com acúmulo de água. E aí é que, bom, aí o Estado, né, tem a ingerência ali de entrar lá e fazer alguma coisa, né? Tanto que o outro, aí um caso específico, né? Uma especificidade
necessidade, assim, de acumulação é a acumulação de animais, né? Ah, isso é a veia dos gatos, né? Sempre tem a veia dos gatos. Isso, né? Então, a pessoa começa a acumular animais, né? Então, e aí, bom, para a vizinhança isso se torna um problema, né? E muitas vezes para os próprios bichinhos, né? Porque a pessoa, mesmo que esteja na melhor das intenções ali, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, algum bichinho vai ser negligenciado no rolê, né? Na maioria das vezes são pessoas que não têm condições, né? Às vezes a gente falou assim, o cara mora na rua e dorme na rua, né? E deixa aqui é a mesma coisa, né? Muita gente às vezes deixa de comer pra tentar ajudar os bichos e tal, e aí se ferra também, né? E ferra os bichos, porque também não consegue ajudar, né? Aí vira um problema. Mas então isso, a acumulação, ela já não é mais do toque, mas o que foi que fez ela não ser mais o toque, assim? O que diferenciou ela? Porque não necessariamente tem essa tão fácil, nem sempre tem os pensamentos obsessivos, né? Às vezes porque a compulsão, ela é um comportamento que a pessoa não consegue não ter, né? Tanto que a gente tem a compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por jogo, enfim, que é uma coisa que a pessoa não consegue não fazer, né? Então tem um debate aí se isso seria um transtorno mais compulsivo só, ou se estaria dentro do toque, né? Então tem essa divergência, vamos dizer assim, né? Entre os teóricos e os estudiosos, assim. Mas a gente colocou aqui junto com o toque mesmo, porque a gente é rebelde. Isso é rebelde. Mas assim, dá pra fazer um episódio só sobre acumulação, nem que seja pra ficar contando história. A gente chama a Carol pra contar histórias horríveis de acumulação. Sim, a gente tem uma amiga que ela é youtuber, a Carol Capstick, e ela conta histórias de terror enquanto se maquia, né? E geralmente é cada história bizarra que ela recebe pra ler, assim, que daria até pra tipo, fazer um episódio, né? Dos irmãos Collier aí, daria muito tranquilo pra ela relatar lá. Bota ela pra ler e a gente vai comentando. A gente faz um react. Né? Sim. Mas é isso. Então, assim, o toque, ele tem tratamento. Inclusive, eu acho que tu comentou em outro episódio que um dos tratamentos é uma terapia em grupo, não é isso? Isso, uma das possibilidades é a terapia cognitivo-comportamental em grupo, que funciona muito bem. Mas, assim, a gente tem duas vertentes, assim, né? Duas formas, né? Que a gente chama de tratamentos de primeira linha. Um é a terapia cognitivo-comportamental, seja individual ou em grupo, né? E a farmacologia, né? Psicofarmacologia. Então, e assim, a exemplo do que eu falei lá na depressão, também é interessante o tratamento combinado, né? Fazer os dois em paralelo. Até porque, até onde eu sei, assim, a TCC usa muito essa questão de reprogramação de pensamento, né? Então, faz sentido, né, pro toque, pra pessoa que tem um pensamento obsessivo, né? Acho que é o padrão ouro, seria o padrão ouro? Especificamente o que a gente chama de exposição e prevenção à resposta. Né? E como é isso? Vamos pensar num toque de contaminação, que é mais fácil. Tá. A pessoa tem um toque de contaminação que é quando ela encosta uma maçaneta, ela tem que lavar a mão 3 vezes. E aí, a gente, na terapia de exposição, a gente vai fazer uma hierarquia de ansiedade para ela começar por aquelas situações que são mais toleráveis e tal. E vamos dizer que ela vai começar pelos mais brandos, assim, mais toleráveis de fazer. Vamos dizer que seria esse da maçaneta, né? Tipo, abrir a maçaneta da porta do The Sims, por exemplo, que no virtual, não é no real. Bom, se a pessoa é ativada por isso, sim, né? Pode acontecer. Mas vamos dizer assim, a maçaneta do consultório, né? Que já fiz essa, inclusive, porque a pessoa tem a ideia assim, não, mas é que não passa tanta gente aqui, ou às vezes até a gente negociar uma coisa, tipo assim, não, eu vou limpar a maçaneta, né? E só eu vou encostar e depois você encosta, né? Então assim, a gente dá um jeito de ser brando pra pessoa, mas a moral da história aqui a pessoa vai pegar na maçaneta, né? E a gente pode escolher, né? Ou ela vai conter o impulso de tirar a mão, e dela vai ficar com a mão na maçaneta até passar a vontade de tirar a mão da maçaneta, ou a gente pode deixar ela tirar a mão da maçaneta, mas ela não vai lavar a mão, né? Ou ela vai lavar só uma vez, em vez de lavar 3, né? Então, a gente vai inibindo a resposta. A resposta, no caso, seria a compulsão, né? E aí, isso vai ter um efeito duplo, que é a gente desassociar aquele comportamento da sensação de alívio, e também a ideia de que ela precisa conter ou fazer alguma coisa com aquela sensação ou com os pensamentos que vêm, né? Ela vai aos pouquinhos aprendendo a tolerar, e a gente vai usando outras técnicas junto, né? É bem interessante. Lá que a gente falou, né, de lamber sola de sapato, é aí que entra a lamber sola de sapato. Meu Deus, e você já lambeu sola de sapato, Marcelo? Só pra eu saber que boca que eu tô beijando.
Já. Ai, Marcelo, que nojo. Marcelo, agora eu tô começando a achar que eu tenho toque, Marcelo. Não, mas, tá. Aí tem uma coisa importante. Lamber sola de sapato é nojento. Isso é nojento. Não tô dizendo que não é pra não ser nojento. Do mesmo jeito que a gente botar a mão num lugar que, sei lá, público, que todo mundo põe a mão e... eu tenho nojo de pegar em corrimão de escada rolante. Isso. Eu tenho. Então, assim, tenho mó nojo disso. Então, isso tudo é normal. O nojo, de novo, é uma emoção que todo mundo tem. Agora, essas coisas, elas não são perigosas, né? Então, assim, não é porque a gente botou a mão numa maçaneta, que a gente encostou numa coisa, que a gente vai automaticamente ficar contaminado, como se aquilo fosse uma radiação, né, do núcleo fissurado de Pripyat, assim, né? Não é nesse nível. Mas é nojento, né? Então, assim, a chance da gente ficar doente, de que seja botar a mão na água do vaso e botar a mão na boca, é baixíssima. É muito baixo. Mas é extremamente nojento, né? Então, obviamente, a gente não vai ficar fazendo isso, né? Então, o toque aqui nesses casos é quando a gente passa do nojo e começa a ter medo daquilo. Aí, ó, importante, tá vendo? É importante pontuar, porque eu acho que chegou nesse ponto aqui do episódio que todo mundo pensou que nem eu, assim, será que eu tenho toque? E é como a gente disse lá no início, né? Geralmente quem tem não acha que tem. Acontece. Mas, né? Mas é sempre bom esclarecer isso, né? Então, e aí, bom, que nem aquela coisa, né? Se tu pedir pra alguém, sei lá, passar a mão no corrimão da escada rolante, né? E depois encostar a mão no rosto, a maioria das pessoas vai ficar meio relutante, né? Ou vai achar nojento, mas se tu disser assim, não, mas é seguro e tal, ou sei lá, eu te dou R$1.000, né? Ela vai fazer, né? Pra pessoa com toque, não. Ela não vai conseguir, né? Talvez não naquele momento, né? Talvez a gente tenha que fazer exposição e prevenção e resposta até ela chegar nesse ponto. Então, acho que é isso, né? A gente conseguiu falar bastante sobre o toque. Talvez a gente tenha conseguido explicar direito que essa agoniazinha que tu tem com coisa torta não é toque. Apesar de... Isso me dá muita agonia, inclusive, quando a pessoa que claramente não tem toque, ela fala assim, eu tenho toque. Eu também. Eu não consigo. Porque assim, eu como designer... Eu tenho toque de quem acha que tem toque. Sim. Eu como designer, eu ouço muito isso. Porque geralmente quando eu tô fazendo um layout, alguma coisa assim, aí a pessoa vem, bota esse negocinho aqui, porque tá me dando agonia que eu tenho toque. Você tem mesmo, meu amor? Tem certeza? Toque é muito tá sofrido, gerando gente. esse sofrimento mesmo, né? Porque uma coisa que a gente aprendeu ouvindo aqui é que é um sofrimento muito grande, né? Quem tem toque vive em sofrimento. Uhum. E a vida tem... A qualidade de vida sofre um prejuízo, né? Significativo, muito. Assim, com esse transtorno, né? Então é interessante, assim, não ficar banalizando. Tudo bem que a gente já tá acostumado, né? Mas se for pra brincar, saiba que você tá brincando, né? Não fica internalizando que tem. Não vai criando minhoca na cabeça, porque senão isso aí já vira outro problema. Já, né? Não tem um transtorno desses aí que a pessoa acha que tá doente de tudo? Sim, o transtorno que até um dos diagnósticos diferenciais que a gente faz do toque, né, é o de ansiedade à doença, né? Antigamente a gente chamava de hipocondríaco, né, mas hoje é ansiedade à doença, é um transtorno separado, né? Que é diferente da pessoa ter um toque de ficar doente, tem diferença aí, né? Mas aí é uma avaliação mais aprofundada. Aí é assunto pra outro episódio também, né? Exato. Tem a pessoa que finge estar doente também, né, o transtorno factício, mas daí como é isso? Transtorno factício, ou síndrome de Munchausen, né? Não disse que vai ter uma personagem da novela nova agora que vai ter essa síndrome? Não sei, nem sei que novela é essa. Eu vi no Twitter. Porque disse que... Tava rolando essa treta aí que a Jade Picon, se era atriz, se não era atriz, que não sei o quê. E aí ela vai participar da novela, e aí a personagem dela tem essa síndrome. Bom, não sei. A única coisa que eu sei é que tava passando Pantanal. Mas só porque também o meu Twitter só fala de
Pantanal, então... Obrigada, Flávia Ward, né? É. A nossa pantaneira. Mas sim, o resumo é, o toque é um transtorno que pode ser genético, pode ser adquirido, pode ser os dois, mas que a gente sabe que gera muito sofrimento, que a pessoa tem um déficit muito grande na qualidade de vida, né? Uhum. E tem opções de ajuda, né? Então... Quem acha que tem, de fato, né, não tá só de sacanagem, né, dizendo que tem toque, procura ajuda, né, vai numa psicóloga, né, psiquiatra, enfim, fazer uma avaliação e tal, porque pode ser o caso, né, mas às vezes a gente ir pra saber que não tem também é legal, né, então sim, também é interessante. E também o lance de não banalizar, né, que a gente tava falando, né, e aí, porque como a Anne falou, né, é um sofrimento real, fudido, assim, e, bom, né, só quem é de verdade sabe quem é de mentira, né. Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Um beijo do coração de vocês. Até mais. Até mais, galera. Beijo. Até o próximo episódio.